Olá, pessoal. Meu nome é Juliana. Nesta aula da disciplina de Biologia Molecular da Transformação Maligna, eu vou apresentar o tópico Terapia Celular, Células Estromais Mesenquimais, Aplicações e Produção. As células estromais mesenquimais são células multipotentes que precisam apresentar 3 requisitos mínimos de qualidade ao longo do processo de isolamento e produção, que são necessidade de ancoramento em condições padrão de cultivo, apresentar diferenciação in vitro em adipócitos, osteócitos e condrócitos, e deve apresentar determinados marcadores de superfície positivos e negativos. A medula óssea, cordão umbilical e tecido adiposo são as principais fontes de células mesenquimais. A mesenquimal, então, as células mesenquimais, então, são isoladas e expandidas in vitro. A mesenquimal apresenta um potencial imunomodulador e de diferenciação, que a torna muito importante no campo da terapia celular. Ela é uma importante fonte também de fatores bioativos, como fatores de crescimento e de vesículas extracelulares. E esse secretoma, derivado da mesenquimal, é muito importante no campo do desenvolvimento de terapias livres de células. Falando um pouco das aplicações com a célula mesenquimal, como exemplo, elas são avaliadas no tratamento de AVC isquêmico, doença de Parkinson, doenças cardíacas, doença do enxerto contra-hospedeiro. E uma aplicação também de destaque é na área de regeneração óssea. Aqui temos um exemplo de preparo de scaffolds para implantes ósseos, utilizando frasco spinner. Eu vou falar mais sobre esse bioreator ao longo da apresentação. Então, as mesenquimais são cultivadas aderidas nesses scaffolds, que são arcabouços. Outras estratégias, por exemplo, se baseiam na aplicação dos arcabouços com a mesenquimal aderida, e esse arcabouço contendo vesículas extracelulares, ou, por exemplo, somente com um arcabouço e as vesículas extracelulares em uma terapia livre de células. A aplicação em bioprocessos com células beta-pancreáticas é outro exemplo, onde a mesenquimal pode atuar como um promotor, um suporte para a célula beta. As células beta, aqui em cinza, podem ser cultivadas juntamente com a célula mesenquimal, representada aqui em rosa, em agregados dessas células, ou então em agregados encapsulados, ou ambas as células aderidas em microcarregadores, que são microesferas que eu vou apresentar também ao longo dessa apresentação. E aqui nessa figura as mesmas opções de crescimento, mas com as unidades de crescimento sendo formadas somente por células beta ou somente por célula mesenquimal. Essas unidades podem ser cultivadas em um mesmo reator, ou como mostrado nesse exemplo, em reatores diferentes, com a transferência do meio condicionado derivado da mesenquimal para o compartimento contendo as células beta, e essa é uma estratégia interessante, considerando que essas células apresentam velocidades específicas de crescimento diferentes e diferentes demandas nutricionais. Falando agora sobre a parte de produção, a mesenquimal pode ser cultivada em 2 dimensões ou 3 dimensões. No modo de cultivo 2D, a estrutura do citoesqueleto da célula é alterado com aquele observado no ambiente em vivo, com interações célula-célula mais restritas. No modo de cultivo 3D, essa rede de interação célula-célula e célula-matriz extracelular é aprimorado, assim como a própria formação da matriz extracelular, ocorre uma melhor mimetização do ambiente em vivo, e essas características podem resultar numa melhor resposta terapêutica da mesenquimal, assim como maior liberação de vesículas extracelulares. Estudos indicam que a mesenquimal cultivada em 3D apresenta um potencial de diferenciação aprimorado, uma maior liberação de fatores bioativos, como, por exemplo, com ação pró-angiogênica, anti-inflamatória, supressor tumoral. Com relação ao cultivo 3D, é importante haver controle do diâmetro dos agregados produzidos, que esses agregados sejam homogêneos
e que se tenha um sistema reprodutível. Na produção da mesenquimal é importante o acompanhamento do consumo de nutrientes e produção de metabólitos com potencial tóxico, como lactato e amônia, conforme mostrado nessa figura, com as principais vias metabólicas. Por isso é importante fazer um acompanhamento do coeficiente de produção de lactato por glicose consumida, assim como a velocidade de produção de lactato, consumo de glicose. E o mesmo se aplica para as relações entre amônia e glutamina. Modos de operação em batelada alimentada, que é quando se opera com adições de meio fresco, podem ser utilizados para manter uma concentração adequada, tanto de nutrientes quanto de metabólitos. Como eu tinha mencionado anteriormente, o modelo de cultivo muito comum para mesenquimal envolve o uso de microcarregadores. Então, essas partículas apresentam uma elevada relação entre a área superficial e o volume, que possibilita otimizar o bioprocesso. Elas são constituídas por um material que propicia melhorar a adesão, proliferação celular e desadesão das células, que é a etapa do harvesting. Existem modelos de microcarregadores, por exemplo, que com uma alteração de temperatura, eles mudam a estrutura e possibilitam a liberação das células. Aqui nós temos nessa imagem um exemplo de microcarregador poroso à base de gelatina. Então, ele permite o crescimento das células no interior dos poros. E aqui é uma imagem, aqui embaixo uma imagem de um agregado desses microcarregadores com mesenquimais aderidas, que são essa região escura, toda essa região escura, podemos visualizar aqui, que foi após a aplicação do método do MTT. Uma outra questão muito importante durante a produção da mesenquimal está no controle do diâmetro de partículas. Partículas com diâmetro acima de 300 micrômetros já podem apresentar centros necróticos pela limitação de entrada de nutrientes e saída de metabólitos. Para se fazer o controle desse diâmetro de partículas, pode-se fazer a adição de agentes antiaglomerantes, pode-se alterar a velocidade de agitação e também fazer a adição de microcarregadores vazios, porque pode ocorrer a transferência das células dos microcarregadores já bem colonizados para os microcarregadores novos. Sobre as plataformas de cultivo, as mesenquimais podem ser tradicionalmente cultivadas em frascos de cultura, frascos multicamadas. As desvantagens desses sistemas estão na dificuldade de aumento de escala, operação manual e aumento dos riscos de contaminação. Para cultivo dinâmico, existem diferentes modelos de bioreatores, possibilitam cultivo em 3D. Esses bioreatores permitem o controle das condições de cultivo, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido. Vai ser possível operar numa condição de normóxia ou hipóxia, por exemplo. Controle da velocidade de agitação. E aqui entra em questão o modelo do bioreator e o modelo de agitador, porque é importante, porque esses parâmetros estão relacionados com a tensão de cisalhamento que vai estar presente no meio, e isso também está ligado ao modelo de cultivo. Por exemplo, se as células são cultivadas aderidas em microcarregadores, as células que estão aderidas na superfície vão estar mais expostas às tensões de cisalhamento promovidas pela agitação. Esses equipamentos também permitem, então, a concentração, controle da concentração de nutrientes e metabólitos. Falando um pouco sobre a formulação do meio de cultivo, a presença de componentes como o soro fetal bovino traz benefícios no desempenho do cultivo por conter fatores de crescimento, fatores de adesão.
fatores de proteção celular, por aumentar a viscosidade do meio, mas ele é um componente que traz riscos com relação à segurança do produto final. Como alternativa, existem meios isentos de soro, que são uma melhor opção para se desenvolver os bioprocessos, para que ocorra a validação desse bioprocesso na segurança do produto. E quando se trabalha com esses meios isentos de soro, pode-se fazer a adição de outros agentes protetores celulares, outros agentes para proteção celular, como o pluronic. Então, para fechar, o cultivo em reator reduz o número de operações manuais, o risco de contaminação, mantém um ambiente controlado e homogêneo, mas esses parâmetros eles precisam ser balanceados, então, com a exposição da mesenquimal às tensões de cisalhamento, e observando essa tendência no uso da mesenquimal e do secretoma, as condições de operação devem ser aprimoradas para que se tenha um bom rendimento nesses dois produtos. Porque não necessariamente uma condição que forneça um bom rendimento de número de células vai fornecer um secretoma enriquecido no fator desejado. Aqui temos exemplos de bioreatores para o cultivo da mesenquimal, como o bioreator de fibra oca, vórtices de Taylor, parede rotativa, movimento ondulatório e tanque agitado. Para avaliar a eficiência de um determinado cultivo e comparar bioreatores, por exemplo, podemos fazer uso do fator de expansão celular, que é a razão entre o número máximo de células obtido no cultivo, que é obtido através do acompanhamento do crescimento das células, como nesse exemplo no cultivo da mesenquimal, um bioreator de movimento ondulatório. Então, essa relação entre o número máximo de células e o número inicial de células do cultivo. Aqui mostrando em mais detalhes o bioreator de fibra oca, ele é formado por um cartucho de fibras poliméricas, que vai permitir então essa troca de nutrientes e metabólitos, e o crescimento das células ocorre entre essas fibras. Aqui o bioreator de parede rotativa, ele é formado por 2 cilindros concêntricos horizontais e as células crescem em suspensão ou aderidas em superfícies de ancoramento no meio de cultivo contido entre esses 2 cilindros. Aqui nós temos o modelo de vórtices de Taylor. Ele tem esse nome porque gera padrões de escoamento em vórtices toroidais de Taylor. Ele também usa o princípio de um bioreator de parede rotativa, mas em posição vertical. O cilindro externo é fixo, enquanto que o interno gira, que é aqui onde a gente vê essa parte branca, formando então os vórtices de Taylor. Ele não possui impelidor, o que evita a formação de tensões de cisalhamento pontuais altas. Aqui nós temos o bioreator de movimento ondulatório. Ele possui uma plataforma que induz um movimento de ondas no meio. Esse movimento é controlado através da escolha da velocidade de agitação e do ângulo que a plataforma vai inclinar. E ele também não possui impelidor, então ele não tem problemas de estresse hidrodinâmico com relação ao choque de partículas com impelidor. Nesse modelo também não há formação de bolhas. O controle da temperatura ele é realizado através da plataforma, que fica em contato com a cell bag, que é o dispositivo pré-esterilizado e descartável. Eu apresento mais sobre esses dispositivos nos próximos slides. Um modelo muito utilizado em laboratório para o desenvolvimento de pesquisas com a mesenquimal é o frasco spinner. Aqui temos um modelo de vidro com impelidor esférico, então esse modelo requer autoclavagem antes de cada uso. Já do lado direito temos um modelo de uso único, em que o fabricante fornece um certificado de esterilização. Esses 2 modelos de frasco spinner,
eles não possibilitam o controle de temperatura, pH, oxigenação. Então, eles precisam ser mantidos dentro de uma incubadora, onde vai se ocorrer, então, a manutenção de uma atmosfera controlada e controle da temperatura. A agitação desses modelos de frasco spinner é por agitação magnética. Aqui temos um modelo de tanque agitado de aço inoxidável, que faz parte das tecnologias tradicionais. Então, esse modelo de bioreator, ele necessita de limpeza e esterilização no local. Então, ele precisa de toda essa tubulação para realizar essas operações. Aqui nós temos também um modelo muito utilizado em escala piloto. Ele também é um modelo de vidro, que também faz parte dessas tecnologias tradicionais e é um sistema automatizado. Aqui nós temos os bioreatores descartáveis do sistema de uso único. Eles são sistemas pré-aprovados, segundo normas de boas práticas de fabricação. Eles possibilitam agilidade do processo de produção, porque se torna mais fácil a manipulação com esses sistemas. Eles são mais flexíveis por eles serem, esses módulos são mais flexíveis por serem de uso único, e possibilitam redução do uso de recursos, que são para limpeza e esterilização, como água, energia. O cultivo é feito, então, na cell bag, que é o dispositivo descartável, e ela é feita de material inerte e biocompatível. Pontos positivos desses sistemas de uso único são na redução do tempo de processamento, facilidade de aprovação pelas agências reguladoras, flexibilidade da linha de produção, segurança e redução do tempo de preparo dos equipamentos para a operação seguinte e, como já vimos, economia no consumo de água e energia. Pontos negativos estão no limite de escala, baixo número de fornecedores e padronização entre produtos de diferentes marcas, que são sensores, conectores, espaço necessário para armazenar esses dispositivos descartáveis e o custo relacionado ao descarte desse material gerado. Para finalizar, essa figura exemplifica as etapas de um bioprocesso para a terapia celular. Então, nesse caso, em que a célula é o produto, é preciso um rigoroso controle de qualidade com relação à pureza, viabilidade, estabilidade genética, caracterização imunofenotípica ao longo de todas as etapas do processo, seja após a produção em si no bioreator, como após a etapa do harvesting, purificação, e após as etapas de congelamento, descongelamento das células. Os bioprocessos, como mesenquimal e também bioprocessos que visem o uso do secretoma, precisam ser planejados de forma que se tenha uma cadeia controlada, reprodutível e principalmente segura. Os estudos de análise de custos de bioprocessos de terapia celular, eles deixam claro que para que se possa difundir essa tecnologia e se tenha rentabilidade, ainda é necessário investir em tecnologias para reduzir custos com meio de cultura, com suprimentos, com material, e também investir no aprimoramento dessas etapas de cultivo, como na etapa de harvesting e purificação das células, por exemplo. Então, pessoal, era isso. Espero que essa aula possa ter sido útil e até mais. Oi, pessoal! Nesta aula, vamos entender um pouco mais sobre a operação de cultivos celulares nos frascos spinner. Lembrando que essa etapa de produção exemplificada em frasco spinner está incluída na fase de upstream.
Aqui temos um frasco spinner de vidro que comporta até 125 ml. Para esse modelo, antes de cada uso, é necessário realizar o processo de lavagem. Nos frascos de vidro, também é preciso aplicar um produto que forme uma película hidrofóbica no vidro interno, para evitar que ocorra deposição de material no vidro, como células ou microcarregadores. Um produto muito utilizado para esse fim é o Sigma Coat. Após os procedimentos de lavagem e aplicação da película, o frasco precisa ser autoclavado e então está pronto para uso. Já aqui, temos o modelo de frasco spinner de uso único. Ele é fornecido pelo fabricante com um certificado de esterilização. Aqui temos o modelo que comporta 125 ml e o modelo para maior escala, com 1,2 litros. Um ponto importante para ambos os modelos de spinner é verificar a entrada de ar no frasco. Existem modelos com tampa com filtro. Nesses modelos, todas as tampas podem ficar totalmente fechadas, o que torna o cultivo mais seguro. Já em modelos como esses que estamos vendo, que não possuem filtro, as tampas laterais precisam ficar em meia rosca, e isso somente quando dentro da incubadora. Uma questão importante para o acompanhamento do cultivo está na correta amostragem. Aqui vamos observar esse procedimento na bancada, para que o acompanhamento fique mais fácil. Mas lembrando que em cultivo, toda manipulação deve ser realizada em câmara de fluxo laminar. O ideal é que a amostragem seja realizada o mais rápido possível após a retirada do frasco da incubadora. Mantemos o meio agitado e simultaneamente coletamos a amostra. Isso é especialmente importante para culturas utilizando microcarregador, nas quais as partículas sedimentam rapidamente. O frasco spinner deve ser colocado sobre o agitador magnético calibrado para a velocidade desejada, dentro de uma incubadora umidificada com controle de temperatura e dióxido de carbono. Como já vimos, no caso de frascos sem filtro, as tampas laterais precisam ficar em meia rosca para permitir a entrada de ar. Como foi comentado durante a aula teórica sobre a produção das células mesenquimais, em meios isentos de soro é importante suplementar o cultivo com agentes para proteção celular, como o Pluronic, que atua na estabilização da membrana celular, protegendo contra a ação das forças de cisalhamento provocadas pela agitação. Um ponto importante para cultivos empregando microcarregadores é definir a melhor relação inicial do número de células por microcarregador, assim como a concentração de microcarregadores. O cultivo da mesenquimal no spinner começa com a fase de adesão das células aos microcarregadores, e essa fase é crucial para o bom desempenho da fase de expansão. No geral, existem 3 modos para realizar essa fase. O primeiro modo consiste em manter o spinner inoculado com as células e microcarregadores sem agitação durante todo esse período, que pode ser de 4 a até 8 horas, dependendo dos protocolos de cada laboratório, para então dar início à agitação. Um segundo modo consiste em manter o spinner agitado continuamente com uma agitação que pode ser inferior àquela que será aplicada para a fase de expansão. Uma terceira forma de operação consiste em manter o spinner em regime de agitação intermitente, como, por exemplo, ligando a agitação durante 30 segundos a cada 15 minutos durante a primeira hora de inoculação e após passar para períodos de 1 minuto a cada 45 minutos ou 1 hora, até o término da fase de adesão. E, novamente, esses tempos estão ligados aos protocolos de cada laboratório. Esse protocolo intermitente permite distribuição homogênea de células sobre os microcarregadores, assim como períodos em modo estático, visando promover uma adesão efetiva das células aos microcarregadores. Após a fase de adesão das células aos microcarregadores, começa o período de expansão,
no qual deve ser realizada a coleta diária de amostra para acompanhamento do crescimento, viabilidade celular, pH e concentração de nutrientes e metabólitos. Espero que essa aula possa ter esclarecido um pouco sobre a operação do frasco spinner. Obrigada pela atenção.